Oi, gente! Hoje vamos para mais um vídeo do Historizando a Matemática. Antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria que vocês vissem algumas figuras. E pensem comigo, o que elas têm de especial? Aqui a gente tem algumas placas de trânsito, temos vários prédios, algumas bolas de futebol, de vôlei, de basquete. Aqui a gente tem uma colmeia, temos ainda diferentes casas. Aqui a gente tem o Centro Cultural de Oscar Niemeyer. E ainda temos um chapéu de aniversário. Vocês conseguem perceber o que essas figuras têm de comum? Bom, todas essas figuras são figuras geométricas. A gente consegue ver circunferência, conseguimos ver retângulos, triângulos, conseguimos ver esferas, conseguimos ver cones, conseguimos ver um pentágono, um hexágono, conseguimos ver quadrados, enfim, conseguimos ver várias figuras nessa mesma imagem. Agora vai ser a vez de vocês. Faça um teste. Olhe aí ao seu redor e tente identificar figuras geométricas. Conseguiu verificar? Aí do ladinho de você, eu tenho certeza que você está vendo uma forma geométrica. Você consegue identificá-la? Bom, ok. Vimos algumas figuras geométricas, mas de onde vem o estudo delas? De onde surgiu o estudo dessas figuras? Quando alguém começou a estudá-las e por que fez isso? Bom, para nossa tristeza, não é possível saber certinho quando alguém decidiu estudá-las. Acredita-se que em torno de 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios da Mesopotâmia fizeram representações de geometria em tablets de argila. Ainda, Daniel Mansfield, um matemático da Universidade de New South Wales, estudou fatos geométricos encontrados em uma placa de argila babilônica de 3.700 anos, que ficou escondida em um museu de Istambul por mais de um século. A tabuinha, conhecida por SI 427, foi encontrada no final do século XIX, no que hoje é o centro do Iraque, em uma das muitas escavações que saquearam a área de artefatos antigos, mas seu significado permaneceu desconhecido até o trabalho investigativo do cientista. A placa é considerada o exemplo mais antigo conhecido da geometria aplicada. De acordo com um matemático, ela era usada por agrimensores da Babilônia para definir limites de terra. Um outro exemplo que a gente também pode ver de geometria sendo utilizada muito tempo atrás é a Grande Pirâmide de Gizé, construída por 2.600 anos antes de Cristo. A estrutura da pirâmide faz jus ao seu nome. Ela é enorme, cobrindo uma área de aproximadamente 52.611 metros quadrados. A Grande Pirâmide é a maior das 3 pirâmides situadas no deserto, nas proximidades do atual Cairo. Essas imensas estruturas foram construídas como túmulos reais. Os egípcios acreditavam numa vida após a morte, que dependia da conservação do corpo morto. Embalsavam-se então os corpos, e os objetos e valores do dia a dia eram colocados em túmulos para o uso após a morte. A Grande Pirâmide tornou-se conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim, a geometria é uma das áreas mais antigas dos estudos da matemática. Ela nasceu da necessidade dos povos meio de terra, construir moradias, monumentos e etc. Ok, tiveram alguns matemáticos que colaboraram com esse estudo. Podemos citar, por exemplo, Pitágoras e também Tales de Mileto. Inclusive, temos vídeos aqui no canal falando sobre esses matemáticos e algumas de suas contribuições. Além deles, a gente tem vários outros. Porém, embora a geometria tenha sido usada pelos povos antigos, ela ganhou grande notoriedade na Grécia, com o matemático Euclides de Alexandria. Porém, nós não conseguimos saber qual é a data e o local de nascimento de Euclides. A gente sabe ali mais ou menos
Acredita-se que ele viveu no período de 325 a 265 a.C., mas nós não conseguimos falar com precisão esse fato. Mas é provável que a sua formação matemática tenha se dado na escola platônica de Atenas. É desapontador, mas sabemos muito pouco sobre a vida e a personalidade de Euclides. Acredita-se que ele foi o criador da famosa e duradoura Escola de Matemática de Alexandria, da qual, sem dúvida, ele foi professor. Em relação à escola, foi uma instituição qualificada que falava coletivamente sobre certas tendências em literatura, filosofia, medicina, matemática, astronomia e outras ciências. Dali surgiram grandes nomes, que seriam lembrados e referenciados até os dias de hoje. O termo escola, no entanto, não quer dizer que fosse uma companhia de pessoas unidas por um princípio ou ideias em comuns. Na literatura, as suas atividades foram muito variadas, pois eles tinham em comum apenas um certo espírito ou forma. Não havia um sistema definido de filosofia. Só para curiosidade sobre a escola, há uma história que diz que um aluno perguntou a Euclides sobre a utilidade prática da matéria que estava sendo vista. Então, Euclides entregou uma moeda a ele, para que ele tivesse algum ganho com o que ele estava aprendendo. Olha, imagina se a gente tivesse que fazer isso com cada aluno que perguntasse para a gente. Euclides ainda é responsável por uma das obras mais famosas, perdendo apenas para a Bíblia, Os Elementos. O livro foi uma compilação de conhecimento que tornou o centro de ensino de matemática por 2000 anos. Provavelmente, nenhum dos resultados em Os Elementos foi provado pela primeira vez por Euclides, mas a organização do material e a exposição são certamente devidas a ele. Uma das reconhecidas habilidades de Euclides foi apresentá-los em uma única estrutura, logicamente coerente, tornando-o, de fato, o uso e referência, incluindo o sistema rigoroso de provas matemáticas, que continua a ser a base da matemática por séculos mais tarde. Falando um pouco mais sobre a obra, ela é composta por 13 livros, sendo 5 sobre geometria plana, 3 sobre números, 1 sobre teoria de proporções, 1 sobre incomensuráveis, 3, os últimos, sobre geometria no espaço. Então, nem tudo é geometria. Entretanto, a matemática grega, na época de Euclides, era concebida de forma geometrizada. Atualmente, na matemática escolar, os conceitos de Euclides batizam o estudo da geometria, a qual é denominada geometria euclidiana, que é esse conceito que vemos no nosso dia a dia da escola. Ponto, reta, plano, espaço, todos esses conceitos é dado pela geometria euclidiana. Certo, já conhecemos Euclides, mas o que é a geometria? A geometria é uma das áreas da matemática. A palavra geometria tem origem grega e a sua tradução é medir a terra. Lembra de como ela surgiu? Pois bem, tá aí o significado de seu nome. Assim, podemos dizer que a geometria é o estudo de forma dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações, das propriedades relativas a essas formas, que chamamos de formas geométricas. Então, a geometria são essas figuras geométricas? Não. A geometria é o estudo dessas formas geométricas. Pois bem, mas a pergunta que não quer calar é: o que é a tal geometria plana e a geometria espacial? Bom, o próprio nome já diz. Geometria plana estuda todas as figuras, formas, definições de objetos pertencentes ao plano. Isso é, que possuem apenas largura e comprimento, mas não possuem profundidade. Podemos citar como exemplo os conceitos de ponto, de reta, de plano, posições relativas, distância entre os dois pontos, ângulos, polígonos, áreas, trigonometria, entre outros assuntos. Agora, e a geometria espacial?
Também podemos tirar do próprio nome. A geometria espacial estuda os objetos pertencentes ao espaço tridimensional. Ou seja, existe a possibilidade de considerar agora a profundidade desses objetos. Os conceitos discutidos na geometria espacial são todos os da geometria plana, além de planos, poliedros e corpos redondos. Agora, suponhamos que você faça igual aquele aluno e pergunte, mas e a aplicação? Onde eu vou utilizar isso na minha vida? Saiba que a geometria tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, se você vai construir uma casa, vai fazer uma planta de uma casa, a maioria dos objetos que aparecem, a maioria das figuras e formas que aparecem para isso são da geometria. E a gente precisa utilizá-las, então a gente precisa estudá-las para saber da melhor forma que a gente pode construir essa nossa casa, essa nossa loja, enfim, esse nosso ambiente. A gente também tem com armazenamento. Quando a gente vai guardar coisas, a gente precisa saber qual que é o volume, qual que é a área desses objetos para a gente armazená-los da melhor forma possível. Por exemplo, quando eu falo para vocês sobre a latinha do refrigerante, vocês sabem por que a latinha do refrigerante tem esse formato? Quando a gente pensa em armazenamento para embalagens de refrigerante, precisamos de uma forma que possui a menor área da superfície e, portanto, a menor quantidade de material. Logo, a gente pensa, é a esfera, mas existe um problema. Esferas utilizam pouco material, mas o aproveitamento de espaço é mínimo. Lembra que a gente estava falando sobre armazenamento de espaço na figura anterior? Então, existem diversas lacunas, né, que ficam entre as esferas quando a gente vai armazená-las. Então, as esferas não são uma boa alternativa para que fosse feito, né, o armazenamento do refrigerante. Logo, resta então mais uma opção, o formato cilíndrico, que é o meio termo entre a quantidade de material e o aproveitamento de espaço. Por isso que a latinha de refrigerante tem um formato cilíndrico. A gente pode ver também quando a gente está andando de skate por aí, a gente tem diversos triângulos que são formados, ângulos para fazer manobras super legais. Então a gente viu, por exemplo, a Raíssa Leal fez várias manobras. Todas essas manobras tiveram muita matemática ali por trás. Tivemos o uso de ângulos, uso de triângulos, de retas. A gente também utiliza muito o quê? Os canos, que são nada mais, nada menos que cilindros. Por exemplo, a água que chega até a sua casa, ela só chega por meio de canos. Esses canos são objetos cilíndricos, então a gente precisa saber como estudá-los, o que eles podem dar para a gente. Por último, que eu vou apresentar para vocês, mas existem vários outros, é a casquinha de sorvete. Olha que bonitinha. Qual que é esse formato que ela tem? Ela tem um formato de cone. Bom, agora que a gente viu sobre a história, a gente já viu sobre as aplicações disso, vamos fazer um mapa mental? Bom, nessa sequência didática, a gente vai elaborar um mapa mental. Então, eu vou pedir para vocês iniciarem um mapa mental. O que é um mapa mental? Seria um resumo, uma forma de organizar as ideias, as principais ideias da aula. Então, vocês vão fazer um mapa mental, vão iniciar, porque esse mapa mental ele só vai finalizar quando a gente finalizar toda a nossa sequência. Então, vocês vão fazer esse mapa mental em uma folha, em um papel, pode escolher o papel que vocês quiserem utilizar, do jeito que vocês quiserem fazer, se vocês quiserem ver exemplo na internet, enfim, fiquem à vontade. Eu vou apresentar para vocês um exemplo, um modelinho aqui muito básico, que eu fiz só para vocês terem ideia, mais ou menos, de como funcionaria esse mapa mental. Suponhamos que eu queira falar sobre o tema Aula do Euclides. Bom, quando eu penso na aula do Euclides, quais são as primeiras coisas que vem na minha cabeça? Geometria. Com certeza, geometria é uma coisa que está na minha cabeça.
Mas geometria tem duas, né? Então a gente precisa separar em casos. A gente tem a geometria plana e a geometria espacial. Tem mais coisas que me lembram quando eu falo sobre a aula de Euclides? Ah, tem. Lembra daquele aluno que pediu o exemplo da aplicação? Então eu lembro da aplicação. Pera, mas quando eu tô falando de aplicação, eu tô lembrando de quem? Do aluno. Então, dentro da aplicação, eu tenho um aluno. E o que que o aluno recebeu? Uma moeda. Então, eu posso ir fazendo essas setinhas e ligando e fazendo um mapa mental, que vai organizar as ideias principais da aula. Então, vocês vão fazer isso numa folha e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse mapa mental. Não deixem de registrar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Mas não se esqueçam, qualquer dúvida, escrevam no chat, entrem em contato comigo pelas redes sociais. Eu vou colocar elas aqui embaixo. Vocês podem me mandar um e-mail ou entrar em contato também pelo meu Instagram, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham conhecido um pouco melhor sobre a geometria plana, espacial e sobre Euclides, um matemático aí que fez grandes contribuições com essa área. Por hoje é só isso. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima!